Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje trouxe um inspirador artista das plantas. Quer dizer, um dos maiores paisagistas do século XX, Roberto Burle Marx. Além de paisagista, foi também pintor, desenhista, escultor, tapeceiro, ceramista, pesquisador, cantor e criador de joias. Ele elegeu ao longo da vida várias formas de expressar seus sentimentos, suas ideias e os acontecimentos marcantes de sua época, com um talento reconhecido e requisitado por governos e instituições de todo o mundo. Mas antes de continuar, você sabe o que faz um paisagista? Paisagismo é a técnica de projetar, planejar, fazer a gestão e a preservação de espaços livres, sendo eles públicos ou privados, urbanos e não urbanos. Essa área é relacionada diretamente com a arquitetura e o urbanismo. Quer dizer, o paisagista tem a missão de organizar a paisagem para que todos possam usufruir da melhor maneira. Burle Marx foi mais do que paisagista. Ele utilizava diversos veículos para praticar a sua arte. Todas as áreas são importantes para mim: paisagismo, tapeçaria, design de joias, desenho, pintura, botânica. Uso todos como um poeta buscando palavras. E é com isso que me esforço mais. Eu não vou fazer uma pintura que é um jardim. Sem dúvida, a pintura e as outras expressões artísticas influenciaram todo o meu conceito de arte. Mas eu tento sempre evitar fórmulas. Eu odeio fórmulas. Eu amo os princípios. Burle Marx nasceu em São Paulo em 1909, filho de um judeu alemão e de uma pernambucana descendente de franceses. Ainda criança, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, onde passou a maior parte da vida. Seu amor pelo verde começou muito cedo. Aos 7 anos, ele já colecionava suas primeiras espécies. Adulto, organizou as Expedições Burle Marx, viagens nas quais coletava plantas dos diversos biomas brasileiros para estudo e cultivo em seu sítio. Nessas andanças, descobriu 35 exemplares que ainda não haviam sido catalogados. Quando jovem, precisou morar cerca de 2 anos na Alemanha para cuidar de um problema nos olhos que quase lhe custou a visão. Curiosamente, foi lá que ele despertou sua atenção para as artes e para as plantas nativas do Brasil, depois de visitar um jardim botânico que reservava espaço exclusivo para a flora brasileira. Entre 1934 e 1937, Burle Marx ocupou o cargo de diretor de parques e jardins do Recife, em Pernambuco, onde naquela época passou a residir. Nesse período, vai com frequência ao Rio de Janeiro e tem aulas com Cândido Portinari e com o escritor Mário de Andrade, no Instituto de Arte da Universidade do Distrito Federal. Em 1937, retorna de vez ao Rio de Janeiro e trabalha como assistente de Cândido Portinari. O final da década de 30 marca a integração de sua obra paisagística à arquitetura moderna.
época em que o artista experimenta formas orgânicas e sinuosas na elaboração de seus projetos. Burle Marx foi um dos pioneiros na exaltação da brasilidade, ao colocar plantas nativas e sem nenhum tipo de poda como estrelas de seus projetos, ao contrário do padrão do paisagismo em alta na época, que preferia espécies europeias muito bem aparadas. Vizinho de Lúcio Costa, no bairro carioca do Leme, veio do amigo arquiteto o incentivo para que se matriculasse na Escola Nacional de Belas Artes, que hoje pertence à UFRJ. Ali, teve a oportunidade de conviver com outros grandes nomes conhecidos mundo afora, como Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa. Sua primeira obra relevante foi o jardim do prédio do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, um marco da arquitetura moderna no país. A sua obra, desde então, esteve na maioria das vezes conjugada à de Oscar Niemeyer e de outros arquitetos. Outras obras de importância foram os Jardins do Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, e do Parque de Araxá, em Minas Gerais. Os Jardins da Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, do Aeroporto de Guararapes, em Recife, do Eixo Monumental de Brasília, os Parques del Este e del Oeste, em Caracas, na Venezuela, o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, e os Jardins da sede da Unesco, em Paris, na França. Burle Marx tem inúmeros trabalhos em diversas áreas. Além dos jardins, seus trabalhos aparecem em pinturas, esculturas, tapeçarias, murais de concreto, mosaico, azulejos e até joias. O desenho atual do calçadão de Copacabana, com as faixas curvilíneas, é uma obra sua. A obra de Burle Marx resume-se em mais de 2.000 projetos paisagísticos, acompanhados e alicerçados em pesquisas com mais de 3.500 espécies de plantas, centenas de pinturas em telas e painéis, painéis de pano e cerâmica, desenhos de joias, figurinos e cenários para teatro, esculturas, tapeçarias, serigrafias, xilogravuras, litografias e jardins. O artista deve buscar coragem para aceitar e conviver a angústia de sua época e compreendê-la em todas as manifestações, sem excluir as de alegria e plenitude, por mais raras que sejam. Escrito e dirigido por João Vargas Pena, o filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx narra a trajetória do artista, ao mesmo tempo que faz uma homenagem ao pioneiro na exaltação da brasilidade. Aos 7 anos, eu já tinha uma coleção de plantas. Minha tia me deu uma Alocasia cúprea. A emoção foi tão grande que eu não consegui dormir.
Para mim, o jardim foi o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica de acordo com o sentimento estético da minha época. Em 1949, Burle Marx comprou uma área em Barra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, com 405 mil metros quadrados de área e construiu uma coleção botânica que hoje abriga mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, cultivada em viveiros e jardins. Em 1985, essa propriedade foi doada à Fundação Pró Memória Nacional, entidade cultural do governo federal, que atualmente se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O sítio Roberto Burle Marx foi recentemente reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e tornou-se o 23º bem brasileiro a integrar a lista do Patrimônio Mundial. Mesmo sem educação formal em arquitetura paisagística, o aprendizado de Burle Marx na pintura influenciou a criação de seus jardins. Ele se autodefinia como um artista de jardins. As plantas baixas de seus projetos lembram em muitas vezes telas abstratas, onde os espaços criados privilegiam a formação de recantos e caminhos através dos elementos de vegetação nativa. Conhecido por sua preocupação ambiental e com a preservação da flora brasileira, Burle Marx inovou ao usar plantas nativas do Brasil em suas criações, e isso se tornou sua característica marcante. Afinal, foi ele quem valorizou as bromélias, por exemplo, e as tornou populares. Hoje, plantas naturais da Mata Atlântica se tornaram conhecidas e são cultivadas em viveiros para serem vendidas. Por esse motivo, o estilo Burle Marx tornou-se sinônimo do paisagismo brasileiro no mundo. Gostaria que os que viessem depois de mim pudessem pelo menos ver alguma coisa que ainda lembrasse o país fabuloso que é o Brasil do ponto de vista botânico, dono da flora mais rica do mundo. Burle Marx e a sua dedicação em preservar a diversidade brasileira de espécies é uma inspiração para todos nós. O que você faz para ajudar a preservar a flora da região em que vive? Tem lugares que permitem adotantes em praças públicas para ajudar na preservação. Outros estimulam hortas comunitárias ou até áreas de lazer em terrenos abandonados. O desafio de hoje é uma imagem. Busque o lugar perfeito para uma foto inspiradora. Essa foto deverá ser um registro do lugar que mais represente a flora brasileira que você conhece. Pode ser uma praça, um jardim, um parque ou até mesmo um quintal com plantas bem cuidadas. Use sua criatividade e imaginação. Capriche no clique. Bom trabalho e até a próxima aula.